Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Começaremos neste programa por falar de Portugal e do telenovelo em que Portugal está envolvido. O maior telenovelo neste momento é o do Presidente da República. O Presidente da República terá metido uma cunha para que dois filhos de um amigo do seu filho fossem tratados com um medicamento caríssimo, com o medicamento mais caro do mundo, que Portugal disponibiliza e o Brasil não disponibiliza, essas duas crianças brasileiras terão passado à frente de muitos outros portugueses no tratamento. É claro que o Presidente da República nega, mas nós percebemos muito bem que, afinal de contas, houve um e-mail do Presidente da República para o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro enviou para a Ministra da Saúde e assim sucessivamente até aos médicos do Hospital de Santa Maria, porque a Estefânia tinha-se recusado a administrar os medicamentos. Ora, Marcelo nega, mas como é óbvio, ninguém se acredita em Marcelo, porque ele começou por dizer que não se lembrava. Não se lembrava de uma coisa tão importante como a conversa com o filho, e nomeadamente através de e-mails. E depois já disse que, afinal de contas, tinha lá qualquer coisa e, afinal de contas, a Casa Civil enviou para o Primeiro-Ministro. É óbvio que Marcelo não terá dado ordem. Mas, vejamos, para bom entendedor meia palavra basta. Marcelo, certamente que terá dito, olha, vejam se resolvem este problema. E isso é uma ordem para resolver este problema no entender da Casa Civil, como é natural. O Primeiro-Ministro, enfim, que sabe o que faz, pura e simplesmente mandou aquilo para a Ministra. E a Ministra foi descendo na escala até chegar ao Hospital de Santa Maria. Não tenhamos dúvidas que houve aí uma cunha e uma violação dos deveres do Presidente da República. Aliás, a situação é a mesma que na história do avião que levou à admissão de um secretário de Estado. O tal avião de Moçambique que devia ter um voo antecipado para comodidade do Presidente da República. É óbvio que a Casa Civil, depois percebe-se que a Casa Civil mandou uma mensagem ao Secretário de Estado e certamente que o Presidente falou nisso à Casa Civil, como é óbvio. Ou a Casa Civil tomava uma iniciativa dessas sem consultar o Presidente. E é óbvio que o Secretário de Estado entendeu a cunha do Presidente como uma ordem. É o temor reverencial a funcionar em Portugal, o que é absolutamente normal. Portugal é um país de cunhas e nada de extraordinário. O que é extraordinário é que as televisões façam um alarido incrível disto, que é para se falar, mas neste momento em que o país está a sofrer um problema enorme com um vazio de poder, com problemas enormes à sua volta, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, que estão ainda por resolver, pois as televisões contribuem ainda mais para a angústia dos portugueses, para o alarido absolutamente inútil, porque toda a gente já sabe o que aconteceu. E aquilo que deviam fazer não era aliar-se do problema. Nem 8 nem 80, era abordar o problema com alguma serenidade e com alguma gravidade, que tem alguma gravidade, obviamente, e deixar a justiça funcionar. Aliás, a justiça funciona, embora mal, acaba por funcionar. Nós percebemos, nomeadamente, que, por exemplo, relativamente a João Galamba, a justiça é um outro telenovelo. Repare-se que João Galamba esteve 4 anos a ser escutado pela justiça. A lei prevê, naquele caso de João Galamba, que no máximo 14 meses para se encerrar o inquérito. Ele esteve 4 anos. Isto é um abuso por parte do Ministério Público. Não é que a lei o proíba frontalmente, mas 4 anos para escutar uma pessoa porque nunca lhe encontraram nada. 4 anos para escutar uma pessoa?
É completamente inadmissível. Aliás, ainda por cima, relativamente a esta operação em que foi envolvido Galamba e o Primeiro-Ministro e que levou à admissão do Governo, houve no Conselho Superior de Magistratura divergências e essas divergências não foram transpostas para a ata da reunião do Conselho Superior de Magistratura, ou do Ministério Público, melhor dizendo. É uma grave omissão que demonstra até que ponto é que o Ministério Público falseia a própria verdade dos factos, até em atas. Outro telenovelo é o telenovelo da TAP. Nós estamos a ver agora que o inevitável José Luís Arnaud veio a público dizer que a Ana não aceitava Alcochete, que iria ao Montijo. Claro que era o Montijo, porque o Montijo custa-lhe uma quinta parte de Alcochete. Mas é Alcochete que serve o país, como já decidiu a Comissão Técnica. E, face a uma decisão da Comissão Técnica, é absolutamente inacreditável que o líder do PSD, Luís Montenegro, tenha dito que vai nomear uma nova comissão para avaliar os resultados da comissão anterior. Isto é absolutamente inacreditável, é uma falta de respeito por um parecer técnico que levou anos a ser levado a cabo. É o continuar a protelar uma decisão que é urgente que seja tomada e mostra até que ponto Luís Montenegro ainda está muito ligado àquilo que foi o PSD, nomeadamente o PSD não só de Passos Coelho, mas também de Santana Lopes e Durão Barroso. Vejamos que o atual dirigente máximo da ANA em Portugal, o José Luís Arnaud, é um conhecido advogado metido em tudo aquilo que é tráfico de influências. Repare-se, tráfico de influências com importância a nível nacional. Repare-se, ele foi ministro de Durão Barroso, foi ministro de Santana Lopes e depois esteve sempre ali ao lado do poder. Ele aparece ao lado de primeiros ministros, ele aparece ao lado de dirigentes partidários, nomeadamente aparece ao lado de Luís Montenegro, e é óbvio que a influência de José Luís Arnaud estás ali a fazer. Ele diz que Portugal não gastará um cêntimo se o aeroporto for construído no Montijo e gastará muito dinheiro se for construído em Alcochete, porque terá de fazer uma travessia de alta velocidade e uma nova ponte até Lisboa. Como se o mesmo não sucedesse com Montijo, como se as pessoas fossem a nado ou fossem de catamarã do Montijo para Lisboa. Claro que mesmo que o aeroporto seja construído no Montijo, tem que ser construída uma nova ponte e tem que ser construída uma nova travessia ferroviária de alta velocidade. Portanto, estamos novamente num telenovelo e esperamos que este telenovelo se desenrole rapidamente e que os problemas do país sejam enfrentados e solucionados, nomeadamente o grave problema do aeroporto. Passamos agora para a Guiné-Bissau, 2 palavras para falar do golpe de Estado que o presidente Embalo levou a cabo, demitindo o primeiro-ministro Simões Pereira, que ganhou as eleições com uma maioria absolutíssima. E pretendendo não só ser Presidente da República, mas ser Primeiro-Ministro, no fundo pretendendo ser um ditador, Embalo levou a cabo agora um golpe de Estado, dissolvendo a Assembleia da República e fazendo com que as Forças Armadas tomassem novamente o poder, como já sucedeu anteriormente. É pena que a CPLP não denuncie isto, que não se oponha firmemente, mas a CPLP está completamente desacreditada. A partir do momento em que a CPLP aceita uma Guiné Equatorial que tem a pena de morte e que é uma ditadura, está completamente desqualificada aos olhos de quem
defende o mínimo de democracia para os países de expressão portuguesa. Falamos em seguida da Ucrânia. A Ucrânia que está na sua reta final, já com conflito de poder, com Zelensky contra o chefe das Forças Armadas que ele nomeou, Zaluzny, e com os Estados Unidos a procurarem a forma como onde afastar Zelensky e colocar lá Zanussi, porque ele irá fazer um acordo que é neste momento essencial para Biden não estar já à partida derrotado nas próximas eleições. A Europa investiu nesse conflito, um conflito que está a prejudicar essencialmente a Europa. Repare-se que a Europa alinhou nas sanções dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão a sofrer com estas sanções, bem pelo contrário, estão a beneficiar. A Europa, que pensava que as sanções iriam causar uma depressão enorme na Rússia, por exemplo, o FMI previa uma recessão de 2% para este ano, no início deste ano, para a Rússia, e afinal de contas, o que acontece é um crescimento de 2,2% aceito pelo FMI agora no início de dezembro. Depois, pensava-se que o déficit da Rússia iria ser astronómico com as despesas de guerra. Afinal de contas, o déficit público da Rússia neste momento estará apenas em 1% do PIB, muito menor do que a generalidade dos países europeus. Depois, pensava-se que Putin iria perder a sua popularidade, mas a popularidade de Putin, segundo as sondagens, está em 80%. Repare-se, a estupidez da Europa e dos Estados Unidos que estão a empurrar a Rússia cada vez mais para os braços da China e, em vez de se aproximarem da Rússia, fazendo acordos no sentido da maior democratização do Estado russo, não. Procuram conflitos com a Rússia e procuram pôr a Rússia de joelhos, quando, afinal de contas, quem está de joelhos é, neste momento, a Europa, a braços, com uma crise enorme, com uma recessão generalizada. Finalmente, o conflito israelo-palestiniano. Neste momento, estamos a assistir em Gaza a uma tragédia de dimensões bíblicas. Eu vou ler-vos o livro da Bíblia, o livro de Josué, para perceberem o que está a acontecer atualmente em Israel. Diz assim o livro de Josué, do Antigo Testamento, de capítulo 6, versículos 17 a 21. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, e a ela e tudo quanto houver nela. E depois, em baixo, diz assim: e tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até à mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi, ao gado miúdo e ao jumento. É isto que está na Bíblia. Desde que a cidade se oponha às tentativas de conquista de Israel, será tudo passado a fio de espada, desde o homem até à mulher, ao menino, ao velho, ao boi, ao gado miúdo e ao jumento. É a Bíblia que diz isto. E é isto que está a ser feito em Gaza. No fundo, não há uma guerra. É o aterrar da população inimiga. Os velhos, os antigos babilónios e os ninivitas, quando conquistavam uma cidade, esfolavam os guerreiros que apanhavam ainda vivos e revestiam com a pele dos guerreiros esfolados as muralhas da cidade conquistada. Israel já não faz isso, mas mata homens, mulheres, crianças, velhos, bois, cabras, jumentos, gado miúdo, mata tudo. Israel é neste momento um Estado criminoso. Defendem Israel aqueles que dizem que aquela terra é a terra prometida. Mas os judeus já não viviam ali há milhares de anos.
Dou só um exemplo. Em 1910, havia na Palestina, entre cerca de 1.500.000 habitantes, havia 60.000 judeus. 60.000 judeus entre 1.500.000 habitantes em 1910. Em 1930, na sequência da Primeira Guerra Mundial e da Declaração de Balfour, que foi uma promessa do Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico de criar um Estado de Israel, pela ajuda que os banqueiros judeus, nomeadamente os Rothschild e os Montefiore, fizeram ao esforço de guerra inglês durante a Primeira Guerra Mundial. Através dessa declaração, a Inglaterra incentivou a deslocação de judeus para a Palestina. Em 1930 eram 170.000 judeus numa população de cerca de 1,5 milhão de habitantes. Esses judeus, em 1910, tinham 3% das terras. Em 1930, tinham 6% das terras. Em 1946, na sequência da Segunda Guerra Mundial e da imigração de judeus, sobretudo judeus pobres, da Europa, particularmente da Inglaterra, da Rússia, muito da Rússia soviética. Stalin incentivou a imigração de judeus para Israel. Aliás, a União Soviética foi o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel. E dos Estados Unidos também, muitos dos Estados Unidos, os judeus pobres dos Estados Unidos, foram para Israel. E em 1946 eram 300.000, já, tinham quase duplicado relativamente a 1930 e possuíam cerca de 10% das terras. Mas em 1948 eram já 650.000 e ficaram já, através da guerra, através da proteção que os ingleses, direta ou indiretamente, lhes ofereceram, ficaram já com 55% das terras. Isso só foi conseguido através do terrorismo levado a cabo por organizações terroristas judaicas, o Haganah, o Stern e outras organizações terroristas judaicas que mataram, que incendiaram, que fizeram tudo aquilo que o Hamas está agora a fazer e muito pior. Portanto, aquilo que está a acontecer na Palestina é o apoderar de terras, de casas, que eram de habitantes, não só muçulmanos, também cristãos, foram expulsos das suas casas e das suas terras. 800.000 pessoas foram expulsas entre 1947 e 48, foram expulsas cerca de 800.000 pessoas das suas casas e das suas terras na Palestina. Esta é que é a verdade dos factos. E foram expulsas por grupos terroristas, nomeadamente o Haganah, o Stern e o Irgun, que não passavam de grupos terroristas, fundamentalistas religiosos, como agora é fundamentalista religioso o governo criminoso de Netanyahu, que em nada se distinguem do Hamas. São ambos criminosos e esta verdade tem que ser dita. Ambos criminosos, com uma diferença, é que Israel expulsou das suas casas, das suas terras, massacrou palestinianos ao longo de decénios e se pensa que vai agora encontrar a paz através disto, está perfeitamente enganado. O fim de Israel aproxima-se, construído pelos próprios fundamentalistas israelitas. Iremos ver como é que isso vai acontecer. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que, sobretudo, subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos e que coloquem os vossos comentários dialogando connosco.